gente. Acho que já temos uma galera aqui, né? Sim, 3:07, podemos começar. Tudo ok aí, Thaís, Luana, professoras, né? Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Eu vou falar aqui, vou fazer uma abertura rápida, tá, gente? E apresentar um pouquinho da escola, me autodescrever, que é importante, né? Eu sou Selma Santiago, eu sou uma mulher branca, de cor branca, né? Estou usando óculos, cabelo preto, uma blusa branca com colar e brincos brancos. Ao fundo tem uma cortina com as manchas que até hoje eu não sei o que é, parece uma planta, parece um carrapato, eu não sei o que é aquilo, não. É uma cortina manchada que meu cunhado fez e uma estante com livros. A gente tem um projeto, a ECUT é um projeto que foi financiado, foi patrocinado, está sendo patrocinado pelo segundo edital de Escolas Livres da Cultura, da Secretaria de Cultura de Fortaleza, está sendo realizado com parceria com várias instituições, e a nossa proposta é promover formação, ações formativas gratuitas, né, online, presenciais, através de seminários, através dessas aulas abertas, rodas de conversa, todas as possibilidades que a gente puder encontrar através do projeto e das parcerias, né, para tratar de formação em produção e gestão cultural e políticas culturais. Então, a nossa equipe é formada por mim, deixa eu ver quem está aqui na sala também, pela Camila Santino, que está aqui na sala, se quiser liberar a sua imagem, Camila, para a galera te conhecer, a Camila, está aí ela, é a nossa... faz tudo, está aí no pick-up dessa aula de hoje, faz a secretaria, comunicação com os alunos, a nossa comunicadora, dinamiza nossas redes sociais. Camila, massa. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Monique Souza, é uma parceria de ouro que a gente tem com o Centro Cultural do Bom Jardim. Monique, se você tiver com o cabelo arrumado aí, libera teu vídeo também, né? Tô brincando. Libera teu vídeo. A Monique, ela é responsável pela Bússola Cultural, que é uma ação desenvolvida no Centro Cultural do Bom Jardim, de orientação sobre projetos, sobre captação de recursos. Então, ela é uma pessoa que está com a gente junto nessa parceria com o CCBJ, exatamente para aquele momento das tutorias que a gente tem com os alunos no decorrer desse ano letivo da escola. Ela está com problema da câmera, mas está aqui. A Andréa Vasconcelos estava aqui há pouco tempo, nossa coordenadora de produção. A Andréa é uma super produtora, ela é responsável pelo coworking A Casa é Sua, ela é conselheira também do Conselho Estadual de Políticas Culturais, né, está com a gente fazendo acontecer. A Glícia Gadelha, eu também acho que ela entrou e saiu também. A Glícia Gadelha é responsável pela nossa articulação, é também uma super produtora de audiovisual, do mundo da fotografia, é conselheira também, né? Nós temos a Joanice Sampaio, que ela é a responsável pela Produce, que é a instituição, a Associação de Produtores Culturais de Ceará, é a instituição responsável pelo projeto, junto com a Companhia de Teatro Que História é Essa? E é uma jornalista responsável pelo site Papo Cult, né? Não sei se aqui em Fortaleza, acho que todo mundo conhece coisas do Papo Cult. Deixa eu ver, gente. A Ana Vieira, nossa coordenadora pedagógica, que ela é tão legal, tão legal, tão legal, que ela se mudou há poucos dias para Portugal para coordenar a Escola de Circo Chapitu, que tem em Lisboa. Ela vai ser coordenadora pedagógica de lá, mas a gente disse que ela não largasse nossa mão. A mão dela atravessa o Atlântico, ela continua nossa coordenadora pedagógica à distância. É isso, essa é a nossa equipe, e a nossa proposta é essa, de desenvolver essas ações, né? Nesse primeiro semestre, a gente tem aulas presenciais com módulos que tratam de produção cultural. A gente fez um processo seletivo, muita gente se inscreveu, e a gente está tendo aulas no Teatro Zé de Alencar, teremos no Cine Teatro São Luís e teremos na Vila das Artes. E no segundo semestre, a gente tem também já pessoas inscritas, mas mais para frente a gente vai abrir inscrições, porque aí serão
todos os módulos e as aulas serão online, para a gente poder tratar de gestão cultural e assim poder atender aos gestores culturais do interior do estado. Então, a proposta é dividida em 2 ciclos, o primeiro ciclo no primeiro semestre, o ciclo imersivo no segundo, e seminários, rodas de conversa, aulas abertas como esta, que nós estamos hoje, com a temática exatamente do módulo, e nós temos hoje a honra de receber 2 feras também, e já de cara agradecer a presença, né? E aqui eu vou apresentar para vocês a Luana. Luana Vilutes é socióloga, educadora, trabalha com formação e pesquisa em estudos intersetoriais de cultura e economia solidária, integra a equipe de pesquisadores e professores do Observatório da Diversidade Cultural, o ODC, doutora em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Educação pela USP, com pesquisas voltadas à análise dos alcances e limites de políticas públicas de cultura na promoção da diversidade cultural brasileira e da sustentabilidade de organizações da sociedade civil. Luana também é pesquisadora do Centro de Estudos Multidisciplinares de Cultura, o CUT, da UFBA, né? Aí nós temos também, claro, a nossa querida Thaís Andrade, conhecida a Thaisinha, que é daqui da casa. A Luana mora na Bahia, a Thaís mora aqui no Ceará, mas as duas são do mundo, tá? A Thaisinha é a Thaís Andrade, é paulista, residente no Ceará há 22 anos, com 24 anos de experiência em produção cultural, elaboração e gestão de projetos, leis de incentivo, produção executiva, atua em todas as linguagens, principalmente na música, é responsável pelo Caldeirão das Artes, né? A música, cultura popular e formação de agentes culturais de periferia. Exatamente, sócia diretora do Caldeirão das Artes Produções Artísticas, atual presidenta do Instituto Mutirão, é também brincante, capoeira, produtora do grupo Coco de Prado, Iguape, e o mestre Chico Cazueira. Meninas, muitíssimo obrigada pela presença de vocês, e a gente vai falar sobre produção cultural colaborativa, que vocês têm essa experiência para nos repassar. É um prazer. Passo a bola para vocês, vou desligar minha câmera aqui. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a ECUT. Muito, muito agradecida, Selma, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Então, boa tarde a todas, todos, todes. Eu sou Luana Vilutes, como Selma me apresentou. É uma enorme honra estar aqui, vou fazer também minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos claros, estou no meu escritório, com uma estante de livros ao fundo, uma parede verde e outra branca, e estou usando óculos e uma regata branca de gola preta e brincos brancos. E então quero cumprimentar vocês, cumprimentar a Thaisinha também, que é minha parceira aqui nessa jornada hoje. É uma enorme alegria para mim estar aqui. Temos pessoas aqui, maioria do Ceará, essa terra que eu adoro, estou com muitas saudades, e também gente do Brasil todo, né? Temos inscritos aí do Pará, de São Paulo, várias regiões, então é uma honra para mim poder partilhar dessa iniciativa da ECUT, que é uma iniciativa que eu acredito muito, né? Todo o ensino livre de cultura, eu tô colada, eu acho que é realmente necessário, né? Eu sou educadora popular, eu trabalho com educação popular há mais de 20 anos, então eu acredito muito nesses espaços formativos, e cada vez mais acho que a gente precisa multiplicar essas ações que conectam, né, as comunidades, os agentes culturais, artistas, a política pública, né, as universidades. Então, esse é um pouco o meu campo de atuação também há muitos anos. Selma já me apresentou, então não vou entrar em muitos detalhes, mas basicamente acho legal contar para vocês que eu atuo junto à Rede de Pontos de Cultura desde 2005, desde que ela foi criada, desde a organização da primeira teia em 2006 em São Paulo. Trabalhei muitos anos no Instituto Paulo Freire, onde a gente assessorou a organização, a articulação em rede dos pontos de cultura, fez avaliação do programa também, integrei a equipe de IPEA, que fez uma das avaliações do Cultura Viva, em 2010,
e também integrei um arranjo produtivo local de pontos de cultura de 2010 a 2015, que é a Colaborativa.pe, que integra a rede nacional de produtoras culturais colaborativas, é uma tecnologia social que foi desenvolvida por um conjunto de pontos de cultura, justamente para trabalhar com produção cultural colaborativa, software livre, economia solidária, produção multimídia de cultura. Então, também tem um pouco essa trajetória, além do que Selma compartilhou aqui, da minha caminhada na pesquisa, né, e na formação. Também tenho um pouco dessa história para compartilhar com vocês, e estou muito feliz, quero agradecer a presença. A gente vai ter aí todas essas 2 horas para partilhar vários conceitos. Nossa ideia é trabalhar com economia solidária, arranjos produtivos locais e bancos comunitários, moedas sociais, trazer um pouco esses temas para vocês. Mas desde já é um convite para que seja uma roda, né? Esse bate-papo é uma roda. Então, sintam-se em roda, sintam-se convidados a falar a qualquer momento. Então, quero reforçar esse espaço colaborativo aqui também, né? Para a gente poder trocar. Então, estou aqui à disposição e agradeço mais uma vez o convite e a presença de vocês. Boa tarde a todas, todos e todes. Em primeiro lugar, queria agradecer imensamente a essas amigas e parceiras, né, de muitos anos de produção cultural aqui no Ceará, que para mim muitas delas são referências, né, em produção, como a Selma me apresentou, né, eu sou paulista, mas moro no Ceará já há 22, quase 23 anos, e é uma honra estar aqui, né, nessa escola, né? Essa escola Ecult é um sonho, né, da gente de muito tempo, e é uma honra poder estar contribuindo, né, nessa formação. A Selma falou ali um pouco que eu trabalho muito com essa parte, né, de formação de agentes culturais da periferia, né? Então, facilitando o acesso, né, de experiências, porque muitas vezes o poder público não chega até eles, né? Então, eu tenho um trabalho muito forte aí nas periferias, e apesar de não ter, enfim, não ir dentro dessa área mais acadêmica, né, de estudo, de economia solidária, né? Eu sempre atuei na prática dentro dessa área. Todas as minhas atuações têm sido ao longo, né, dessa minha trajetória aí de 24 anos de produção, dentro de produções colaborativas, né, atuando com arranjos produtivos locais, muito aí dentro das periferias, como eu já falei, e da cultura popular. Trabalhei também dentro com pontos de cultura. A primeira teia aqui em Fortaleza também estava ali presente. Não conheci Luana, acho que você deve ter estado aqui, mas não conheci quando esteve. Estou agora na presidência do Instituto Mutirão, que ele nasce nessa primeira teia, né? Que aconteceu aqui em Fortaleza, então tem aí 10 anos, e é um prazer estar aqui. A gente vem mesmo nessa perspectiva de trocar, né? Porque já que a gente está falando de produção... eu esqueci de me autodescrever, né? Deixa eu só voltar aqui para me autodescrever, que é bem importante. Eu sou uma mulher branca, de cabelos cacheados, castanhos claros com luzes. Estou na minha sala, na minha casa, com uma parede meio creme atrás, um quadro de várias fotos de viagens e amigos, enfim, momentos especiais da minha vida. Estou usando uma regata em cores vermelhas, terra, e um brinco com esqueci agora o nome, uma concha, esqueci o nome em forma de gota, em vermelho, né? Daí, voltando aqui o que eu estava falando, a gente está aqui para trocar, né, experiências.
A ideia mesmo é a gente tentar passar, né, esses conhecimentos, como a Luana disse, de economia solidária, arranjos produtivos locais e bancos comunitários e moedas sociais, mas muito mais a partir das nossas experiências e tentando trazer também, por mais que às vezes a gente ache que nunca tenha, enfim, não conheça o conceito, não tenha trabalhado, é importante, com certeza, todo mundo já tem alguma experiência dentro de economia solidária. Então, a ideia é que vocês tragam o que vocês entendem, né? O que vocês já têm experienciado, e a gente vai começar dessa forma, né? Eu vou abrir aqui para quem quiser estar falando, né? O que entende, ou se já teve alguma experiência, o que acha que é economia solidária para vocês. Daí, queria ver quem é que pode estar iniciando. Peço que não fiquem com vergonha, estamos aqui trocando e aprendendo. Então, o microfone está aberto para quem quiser partilhar o que entende, se já teve alguma experiência, algum contato, do que é economia solidária para você. Se quiserem também colocar no chat, fiquem à vontade, viu? Podem escrever também. E se tiverem perguntas, o que gostariam de saber sobre economia solidária, também estamos abertos a ouvi-los, para poder esclarecer, tirar dúvidas e orientar também as nossas falas a partir do que vocês trouxerem. Então, esse é um convite. Fiquem à vontade. Sem vergonha, meu povo. Não vai ficar só eu e a Luana aqui falando, mas a ideia é essa mesmo. A partir da experiência de vocês, a gente vai passar a nossa, vai conceituar, mas para fazer de uma forma mais de troca mesmo, né? Que é um dos princípios aí da economia solidária, já adiantando. Oi, gente, boa tarde. Está dando para me ouvir bem? Dá sim, Alessandra. Eu me chamo Ale, sou estudante de design digital na Universidade Federal do Ceará, em Quixadá, e esse termo é novo para mim, porém, colocando ele nas minhas experiências, eu acho que eu tenho algumas experiências que se encaixam. Durante cerca de 1 ano e meio, eu participei como oficineiro voluntário na Casa de Saberes Segaderaldo, onde eu realizava oficinas de encadernação, construção de fotozinhos, de como fazer agendas. E nesse período a gente atendeu crianças periféricas de escola pública da cidade e também um grupo de senhoras que lutam contra o câncer em Quixadá, que são bordadeiras. E era um trabalho completamente voluntário, onde eu ia mesmo, como eu sempre dizia, eu mais aprendia do que ensinava. Eu não sei se isso se encaixa, mas acredito que sim, de certa forma. Grata, Alessandra. Muito legal essa experiência, né? Depois a gente pode até trocar mais, vou comentar um pouco sobre ela também, mas vamos ver, tem mais contribuições aqui. Paulo fazendo no chat, não vou poder falar no microfone, mas deixa eu ver se eu consigo comentar. Ele diz que se estabelece a partir de um território, perspectiva de criação de teia comunitária, onde as diversas personagens se entrelaçam a partir de meio diversidade e possibilidades. Muito bacana, Paulo. Vamos falar disso também, ótimo. Tem mais? Tem um microfone aberto que gostaria de falar? O microfone aberto da Tapera, eu não sei o que eu ia falar, eu abri sem querer. Adriana aqui. Eu trabalho na Tapera das Artes, meu nome é Adriana. Eu não vou me apresentar para não tomar muito tempo, mas no final eu posso até me apresentar. Mas eu tive uma experiência muito interessante de economia solidária, que a gente fez uma
um reconhecimento de território. A gente visitou várias organizações dentro de Aquiraz, né? A Tapera das Artes, ela é uma organização social, e eu trabalho lá fazendo produção cultural e relacionamento, e a gente visitou várias organizações dentro da Tapera, e a gente foi na Caponga da Bernarda, que é um território muito, muito, muito distante, assim, que eu não conhecia. E aí a gente chegou lá e eles têm muitas dificuldades para sair da Caponga, né? Então eles criaram uma moeda, e foi muito interessante, porque eles têm uma circulação de moeda própria dentro da Caponga da Bernarda, entendeu? Assim, eles comercializam entre si. Então, eu achei muito legal isso, e eu achei, assim, inovador. Essa foi uma experiência, assim, para mim, muito interessante. E depois também uma outra impacto que eu tive, assim, de economia solidária foram na época da pandemia, os almoços, assim, sabe? Que em alguns lugares as pessoas não pagavam com dinheiro, né? Pagavam com trabalho, assim. E também foi uma outra experiência bacana, assim, que e muito digno, sabe, assim, porque também você tem que dignificar as pessoas que estão fazendo parte daquele processo, né? E fora isso, a gente, na Tapera das Artes, a gente está, por exemplo, agora tentando colocar uma feira de artesanato na nossa comunidade, onde a gente tem o nosso centro cultural, onde a gente está atraindo todos os artesãos da cidade para participar. Então, cada um está trazendo aquilo que faz. Isso a gente ainda está vendo calendários, estamos organizando, mas eu estou dizendo assim que a gente está tentando visualizar como é que isso vai dar organicamente na cidade para acontecer, assim. São as experiências, mas o que mais me deixou assim mais empolgada foi a da Caponga. Muito legal. Por favor, me lembra seu nome da Tapera das Artes? É a Adriana, né? Adriana? É a Adriana, né? Adriana, não tinha notado, tá ótimo. Ela tá sem o áudio. Tá sem o áudio. É a Adriana, né? Acho que é. Isso, Adriana Patrícia. Eu trabalho na Tapera das Artes. Ótimo. Não está dando para o microfone, ficou super chiado, Adriana, mas deu para entender a primeira parte. Obrigada. Daí. Está super barulhento, Adriana. Obrigada por silenciar. Rapidamente ali sobre a Caponga, ela fica ali no município de Aquiraz, né? E eu também tive a oportunidade de passar ali na Caponga, porque eu produzo o coco do Guape, né? E daí a gente fez uma apresentação lá, e é uma comunidade realmente incrível, uma experiência incrível de moeda que eles têm, é bem, bem interessante também o processo lá. Mais alguém quer comentar? Uma experiência, ou que entende? Não precisa também ter já vivenciado, participado de alguma... O que você entende, né? Pode também comentar o que você entende por economia solidária, antes da gente estar aqui conceituando. O Paulo está trazendo uma experiência. Moro no centro de Fortaleza e estamos desenvolvendo um trabalho de economia solidária com pessoas em situação de rua. Temos hoje no terminal de ônibus uma feira de artesanato, onde as pessoas produzem a feira, os produtos. Estamos bem felizes com esse movimento. Que bacana, parabéns, Paulo, ótimo. Vamos também, vou comentar um pouco do que você trouxe também. Boa tarde. Está mais colhendo agora. Bom, já que pediram para falar, a gente fala, né? Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Fabiana Pinho, eu atuo no Ecomuseu Natural do Mangue, e assim,
Eu tenho muito, na verdade, sede de aprender sobre economia solidária e também de entender a diferença de economia solidária e economia regenerativa, que na minha cabeça ainda é uma grande confusão. Parabéns para vocês e para nós, porque estamos gastando muito bem a nossa tarde de sábado. Obrigada, Fabiana. Economia solidária com economia, você falou a outra? Regenerativa. Porque hoje são muitos legal. conceitos que às vezes são a mesma coisa, que às vezes são diferentes e não está muito claro para mim. Tá certo. Bacana, vamos falar disso. Olá, eu sou Yara. Eu estou como estudante da primeira turma da ECUT. Tá dando para me escutar? Tá, ok, mas eu sou colombiana, morando no Ceará já há uns 5 anos. Sou artista e aí eu queria também entender mais. Eu agradeço muito pela oportunidade de ter vocês aqui, a ECUT, né, para falar sobre economia solidária e colaborativa, é um dos temas que me interessa muito. Eu, como artista, eu já viajei bastante, né, assim, e sempre foi mais por motivo de eu saber que eu tinha algum amigo, colega que podia me receber em casa, assim. Então, assim, eu compreendo um pouco a economia solidária nesse aspecto de saber que eu não vou ficar hospedada em um hotel, né, quando eu faço minhas apresentações ou oficinas. Então, eu tenho muito essa troca com meus colegas. Eu já fui para México, para Cuba, Espanha também, não só por bolsa, senão também por essa oportunidade de ter uma rede, sim, de apoio, tanto para alimentação, para hospedagem, para saber se não tem cachê, pode ser também através de receber algum tipo de assessorias, ou eu oferecer uma oficina e saber que sim, a gente se colabora junto, né? Eu conheço aqui um encontro em São Paulo, Dança Deriva, não sei se conhecem, de Solange Borelli, produtora, gestora em São Paulo, que ela também produz pensando nisso, assim, ela já tem, eu acho que uns 8 anos fazendo esse encontro, Dança Deriva, já teve uns apoios, mas quando não, como ela, o foco é sobre Latinoamérica, tanto a gente paga as passagens e ela também oferece sua casa. Se não tem cachê, ela encontra outras parcerias e a gente oferece oficina. Então, é como um cachê vindo de outro instituto, não diretamente Dança Deriva. Então, assim, isso eu acho muito bacana e é o que eu tenho tentado implementar um pouco aqui no Ceará, ainda não tem acontecido. Mas é um dos meus projetos, que é um encontro, né, mais pedagógico e que rolou na pandemia, rolou online. E aí eu encontrei essas parcerias com outras pessoas desse jeito, tentando pensar em futuras outras colaborações, né? E aí, esse ano, eu vou fazer uma turnê no interior do Ceará, que está sendo assim, tipo, eu não estou pedindo contribuição financeira, senão só poder me hospedar, eu querer partilhar meus conhecimentos em diferentes escolas, companhias de dança no interior, com a vontade tanto de contribuir, como também de aprender o que está acontecendo nas outras cidades do interior do Ceará. E eu acho que também é um investimento do meu currículo, né? Então, é o que eu entendo um pouco sobre economia solidária. Que ótimo, Yara. Obrigada. Olha, o Ale já está te oferecendo aí hospedagem lá em Quixadá, viu? Já essa teia já está se formando, essa rede aqui. Valeu, gente. Muito legal esse relato. A gente tem muito a ver com o que a gente vai falar, sim. Obrigada, Yara. E obrigada, Ale. Que mais, gente? Mais alguém para a gente poder retomar aqui um pouco as nossas exposições de Taizinha e minhas?
Conceição traz aqui no chat, para quem não está lendo, fiz parte do Grupo de Mulheres do Brasil, é um voluntário para capacitação de projetos coletivos. Bacana! Vocês estão trazendo muitos elementos que nos ajudam a juntar tudo aqui. Tem mais alguém ou a gente já pode, então, prosseguir? Boa tarde, Érica. Então tá, gente. Aqui. Érica como produtora cultural do UFC. Muito legal. Se mais alguém quiser colocar, fiquem à vontade de colocar no chat, a gente vai tecendo juntas. Agradeço as contribuições de vocês. E vou, então, procurar fazer um apanhado do que vocês trouxeram e conceituar a economia solidária. A gente tem aqui na fala de vocês coisas muito ricas e que me sinalizam um pouco como eu gosto de conceber a economia solidária. Não só eu, mas vários autores, né? Conceber a economia solidária como uma economia plural. E por que uma economia plural? É uma economia que combina diferentes lógicas econômicas, diferentes dinâmicas, processos econômicos, né? Então, por exemplo, aqui está sendo foi falado das trocas, né? Uma troca direta de serviços, por exemplo. Então, eu tenho um serviço para oferecer, por exemplo, eu sou professora de yoga, eu troco aulas de yoga por aulas de música. Então, é uma troca direta, a gente não envolve dinheiro nessa troca, né? Esse é um exemplo concreto. Essa é uma dinâmica econômica, é uma lógica econômica, muito parecida com a lógica da dádiva, né? O dar, receber e retribuir, que são esses princípios da dádiva. É uma lógica reciprocitária, que a gente chama, da reciprocidade. Então, ela combina essa lógica, e a gente vê isso muito nos pontos de cultura, por exemplo, mutirões, ações de ajuda mútua, né? Aqui foi muito comentado isso, né? Também da troca de hospedagens, né? Então, tem essa lógica econômica que não passa pelo dinheiro, mas passa por aquilo que eu tenho para oferecer, por essa lógica reciprocitária e por essa troca. Então, as doações, muitas vezes, também, que não são doações de dinheiro, mas são doações de bens, de imóveis, de equipamentos, muitas vezes, né? Aqui, certamente, as organizações de vocês recebem, ou já receberam esse tipo de doação, de apoio, também já tiveram essa possibilidade de participar, né? De trocas diretas também. Então, essa lógica reciprocitária, ela, muitas vezes, ela é a mais identificada com a economia solidária. Então, muitas vezes as pessoas acham que a economia solidária é isso. E é isso, sim. Mas não só. A economia solidária, ela combina essa dinâmica, essa lógica econômica reciprocitária com outras lógicas econômicas. Por isso que a gente chama ela de economia plural. E quais são essas outras lógicas? É a lógica do mercado também. A economia solidária não prescinde de mercado. Muitas vezes, ela precisa do mercado. Então, por exemplo, a gente tem um grupo cultural, ele vive, muitas vezes, da bilheteria. Então, ele tem a bilheteria, isso é acesso ao mercado. A gente, justamente o que a gente constrói na economia solidária da cultura é a criação de mercados que ampliem os mercados para que a gente possa, né, participar do mercado também. Então, tem gente que acha que a economia solidária não tem esse diálogo com o mercado, mas tem. A gente utiliza a bilheteria, a gente precisa comprar insumos que são comprados no mercado, então a gente usa também dinheiro real, não é só uma lógica da troca, da dádiva, da reciprocidade, também, mas são essas duas lógicas também combinadas. Então, ao mesmo tempo que os grupos de teatro, por exemplo, fazem a permuta, eles também vendem os seus produtos, os seus serviços, né, no mercado. Então, existe essas duas combinações de lógicas, e também existe uma terceira lógica econômica, que também é conhecida como a lógica redistributiva, que é uma lógica que foi colocada também aqui, por exemplo, de participação de editais públicos ou privados. Então, por exemplo, receber um recurso público ou de uma empresa privada que venha para uma finalidade específica, que não passa pelo mercado, então não está se vendendo ali um produto, um serviço, está se acessando um edital,
mas também não passa pela lógica da reciprocidade, porque não é uma troca, né? Você está lá, você participou de um edital, você escreveu um projeto, você acessou esse recurso. Então, essas combinações de diferentes lógicas econômicas é que a gente trabalha na economia solidária. Então, a gente concebe muito a economia solidária como essa economia plural. Mas não só isso, ela não é definida apenas conceitualmente por combinar diferentes lógicas econômicas, ela é definida basicamente pela gestão democrática, que a gente chama da autogestão. Então, na economia solidária, a gente não tem essa dicotomia, essa diferença, essa oposição entre o que é conhecido como capital-trabalho, o dono da empresa e os trabalhadores. Isso não existe na economia solidária, né? E aí quem é da área da cultura sabe muito bem isso, porque a gente entende muito os coletivos de cultura. Muitas vezes a gente trabalha em grupos coletivos, horizontais, né? Todo mundo tem direitos iguais, a gente não tem um patrão e um empregado, né? Muitas vezes nesses coletivos. Existem lideranças, as lideranças são legítimas, mas isso não significa que você está lá respondendo hierarquicamente, submisso, né? Tem uma submissão ali de hierárquica. Não, a gente está numa produção conjunta, colaborativa, democrática, e a autogestão, ela é sinônimo de economia solidária. Tina está aqui perguntando, que é produtora cultural, colocou no chat, falasse um pouco da diferença de economia solidária com economia criativa, né? Então, o que eu estou trazendo aqui, quando eu digo que economia solidária, o que caracteriza a economia solidária são princípios democráticos de gestão, isso é o que define a economia solidária, e não necessariamente a economia criativa. O que define a economia criativa são os setores da cultura que atuam dentro da economia criativa. Então, por exemplo, quais são esses setores? A gente tem os setores que têm a criatividade como fundamento básico, né? Então, o design, a arquitetura, tem gente que coloca o software dentro da economia criativa, a moda, né? Os games também se entra muitas vezes na economia criativa, também a discussão de patrimônio cultural se entra ou não dentro da economia criativa, é uma discussão aí bastante vasta. Mas, basicamente, o que define a economia criativa são esses setores criativos, né, conhecidos como criativos, que integram a economia solidária, a economia criativa. E na economia solidária, não. Na economia solidária, a gente tem todos os setores. Na economia solidária, você tem da metal mecânica, por exemplo, empresas, indústrias metalúrgicas que faliram, que funcionavam no sistema convencional capitalista e faliram. E aí os trabalhadores assumiram essas empresas, essas indústrias, essas fábricas de maneira autogestionária. São as fábricas recuperadas por trabalhadores de maneira autogestionária. Eles assumiram aquela cartela de clientes, assumiram os meios de produção e gerem aquela indústria de maneira autogestionária, com assembleia, com reuniões, com discussões, com uma pessoa, um voto, os mesmos direitos, né, a propriedade coletiva, né? Então, isso é o que define a economia solidária. Já os setores são dos mais variados. Eu tenho dentro da área que mais dialoga com a cultura, a gente tem o quê? O artesanato, a gente tem a confecção, a gente tem audiovisual, a gente tem produção também do turismo de base comunitária, a gente vai falar aqui. Então, são experiências, são setores dos mais diversos, mas que atuam na economia solidária, né? Mas a economia solidária também tem... O artesanato é muito forte na economia solidária. Outro que é muito forte é a agricultura familiar. Né? Muitas cooperativas de agricultura familiar são da economia solidária. Outro setor também que é muito forte na economia solidária são os catadores de material reciclável. Então, toda a coleta seletiva e todo esse trabalho dos resíduos sólidos, né, da reciclagem, eles são muito ligados, como luta social, à economia solidária. A economia solidária está muito ligada tanto à luta social das políticas públicas da agricultura familiar, quanto da coleta seletiva de materiais recicláveis, né, dos catadores especificamente, e toda a política nacional de resíduos sólidos foi muito construída em diálogo com a economia solidária. Então, a gente tem aí diversos setores, como vocês podem ver, e
características comuns. Quais são esses princípios, né? Eu falei da autogestão, mas a gente tem também a questão de uma formação continuada. Então, na economia solidária se trabalha a formação dos trabalhadores, se promove a formação dos trabalhadores. Então, é uma capacitação continuada, tanto numa perspectiva técnica, de aprimoramento daquele conhecimento técnico, quanto de gestão, né? Porque não é fácil, a democracia e a gestão não é algo simples. Quem aqui é de coletivo de cultura e trabalha de maneira autogestionária sabe que né? Junta meia dúzia ali, tem discussão, né? Mas é isso, a democracia dá trabalho, mas é gostoso demais, né? A gente fala. Então, é isso, a gente tem esses princípios, tem o princípio da equidade de gênero, né, do respeito e da valorização do trabalho da mulher. Então, a economia solidária é uma economia feminista. Isso tudo caracteriza a economia solidária enquanto movimento social, enquanto luta, porque a economia solidária, ela nasceu, se a gente for pegar, quase 200 anos atrás, 150 anos atrás, na Revolução Industrial. Os trabalhadores se rebelaram, nasceu como, uma resistência à economia solidária, ela nasceu como uma resistência dos trabalhadores à exploração capitalista dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, isso nasceu, os trabalhadores se revoltaram e criaram uma cooperativa e começaram a produzir de forma diferente, só 200 anos. Então, a gente tem aí um histórico, né, um legado de resistência e de luta social que caracteriza a economia solidária como um movimento social. Isso é um pouco diferente do que foi trazido aqui pela Fabiana, quando ela pergunta sobre a economia regenerativa. Em vários aspectos, a economia regenerativa, pelo pouco que eu conheço, tem a ver com a economia solidária, no sentido de que a economia solidária também preserva o meio ambiente, então ela tem toda uma preocupação com o manejo sustentável dos resíduos, com o manejo sustentável dos insumos, né, de usar insumos locais, de não ficar consumindo produtos da China, que tem uma pegada ecológica gigante, que não tem nada a ver, sempre que você tem no teu vizinho ali a possibilidade de incorporar aquele insumo também, de gerar renda no território. Então, isso tem a ver com a economia regenerativa, né? Com esse cuidado com o meio ambiente, com essa perspectiva holística, integrada, circular, né? Tem gente que pergunta a relação entre economia solidária e economia circular. A economia solidária, a economia circular é aquela economia que trabalha a logística reversa, então o descarte da garrafa de cerveja, né, de vidro, quem faz? A própria empresa que distribui aquelas latinhas e aquelas garrafas que tem que fazer, por lei, inclusive, né? Isso chama-se logística reversa, mas muitas vezes não fazem. E a economia circular, ela trabalha muito com essa perspectiva de que as empresas precisam ser responsáveis pelo um descarte adequado da lâmpada que queima, de tudo, né, que é produzido, não é? Vendeu, acabou, lavo as mãos e vocês se virem aí no descarte, no resíduo. Muito pelo contrário, a gente sabe que não tem. Então, a gente tem essas semelhanças, mas eu diria que talvez a principal diferença que eu identifico com a economia regenerativa é a concepção de economia solidária como um movimento social, é um movimento social político, né? Porque temos aí uma luta política enorme dos trabalhadores e das trabalhadoras na economia solidária. A gente tem uma Secretaria Nacional de Economia Solidária, cujo secretário foi por muitos anos, até o golpe sofrido por Dilma em 2016, o secretário era o Paul Singer. O Paul Singer faleceu, né, uma grande referência para a economia solidária. Temos aqui uma grande saudade, memória desse mestre que concebeu a economia, que articulou a economia solidária no Brasil, é um economista da USP, uma referência, vale a pena ser lido por todos que não conhecem essa sua obra. Hoje temos Gilberto Carvalho na liderança da Secretaria, como secretário nacional de Economia Solidária, que é outra pessoa brilhante, incrível. Então, temos pessoas muito, muito competentes aí liderando essa pasta. Temos uma política nacional de economia solidária, né, um plano nacional de economia solidária. Eu brinco que a economia solidária, em relação à cultura, em termos de política pública, fez um caminho inverso da cultura, né? Porque na cultura a gente começou, quem conhece um pouco da política cultural, sabe do que eu estou falando, a gente tem uma luta histórica na economia, na cultura, para ter um sistema nacional de informação e indicadores culturais, né? Essa é uma grande falha da cultura.
da política cultural. A gente não tem que funcione um sistema de indicadores. Se tivesse, a gente não teria passado tanto perrengue ali na LAB, né, na lei Aldir Blanc, tendo que cadastrar os artesãos e as artesãs e os artistas, e correndo atrás, já teria um sistema de informação com essas informações. Já na Senais, Economia Solidária, a gente construiu, desde a primeira ação pública grandiosa da Senais, foi um mapeamento da economia solidária, o Atlas da Economia Solidária. Foram feitos 2 mapeamentos, um em 2007 e um em 2010. Vale a pena ver, gente, quem puder. E aí é interessante, ou seja, eles começaram pelo sistema de informação, depois que foram, por exemplo, para um Plano Nacional de Economia Solidária. Isso foi uma das últimas ações antes do golpe. A gente não, a gente começou na cultura com o plano, e depois foi concebendo o resto do sistema, e até hoje não temos um sistema de informação, né? Então, esses são caminhos de construção da política pública diferentes, mas que nos ensinam muito. E a gente tem, é interessante, né, conhecer um pouco esse Atlas da Economia Solidária, para quem quiser conhecer mais, foram muitos empreendimentos econômicos solidários mapeados. E é interessante, eu gosto sempre de lembrar que eles fizeram no mapeamento, eles perguntaram qual que é a principal motivação para os trabalhadores e trabalhadoras de ter um empreendimento na área da economia solidária. E as principais, assim, originalmente a economia solidária nasceu como uma alternativa ao desemprego no Brasil, né? Na década de 90 a gente vivia uma situação de muito desemprego, mas com os anos 2000, primeira década dos anos 2000, isso mudou, né? A gente viveu até uma situação quase de pleno emprego no Brasil, né? Hoje em dia estamos aí tentando sair de uma crise grande novamente do emprego, mas na primeira década, que foi quando foi feito esses mapeamentos dos anos 2000, não se vivia a alternativa ao desemprego como principal motivação da economia solidária. Mas uma das três principais, a terceira principal motivação de criar um empreendimento da economia solidária era atuar na comunidade, trabalhar com um empreendimento ligado à comunidade. Então, aí a gente reforça mais uma característica da economia solidária que tem muito a ver com a cultura, com a produção cultural colaborativa, que é a produção comunitária, que é o voltar-se para a comunidade, né? Trabalhar com os agentes culturais da comunidade. E os bancos comunitários de desenvolvimento têm essa proposta, a moeda social que foi trazida aqui por Adriana, traz isso, né? Os bancos comunitários e as moedas sociais, o que elas fazem é fazer com que o dinheiro fique naquele território, fique naquela comunidade, as pessoas não vão consumir fora, né? Então, assim, estou falando demais, a gente tem pouco tempo, vou ter que passar a bola. Só para finalizar, falei dos empreendimentos econômicos solidários como atores importantes da economia solidária, né? Os artesãos, as artesãs, os trabalhadores, catadores, agricultores familiares, artistas, todos esses trabalhadores e trabalhadoras. Mas temos também as instituições de fomento e assessoria, as universidades, as incubadoras, temos uma rede de incubadoras da economia solidária, que são instituições muitas vezes ligadas à universidade, que formam esses empreendimentos. Então, são outros atores importantíssimos, assim como os gestores. Assim como temos uma Secretaria Nacional de Economia Solidária, temos também um fórum de gestores, secretários estaduais, secretários municipais de economia solidária, que é uma luta importante da gente da cultura também, de fazer que se tenha uma política estadual e municipal de economia solidária, especialmente de economia solidária da cultura, né, que é o que eu, por exemplo, trabalho há muitos anos, e a minha linha de atuação, meu mestrado, meu doutorado, veio né, em reafirmar esse conceito mesmo de economia solidária da cultura, e de garantir que a gente tenha políticas públicas para isso. Tivemos algumas, melhor dito, e temos que recuperá-las. E, bom, vamos seguindo, gente. Eu fico à disposição para mais informações conceituais da economia solidária, se não der hoje, em outro momento. E vou passar para a Thaís também trazer experiências para a gente conhecer mais. Obrigada. Obrigada, Luana. Que massa a forma, né, como você conceituou, ela trouxe de uma forma bem simples vários aspectos e características, né, da economia solidária para a gente entender um pouco. E agora eu vou tentar trazer exemplos, né, trazer experiências e falar um pouco dessas experiências, trazer para a prática, né? Como eu disse, a Luana tem essa parte bem forte voltada ao estudo, à pesquisa, né, à acadêmica, e eu sou muito mais da prática. Então, vou aqui estar trazendo alguns exemplos de várias, vocês trouxeram, na verdade, todos colocaram exemplos que tem a ver, que tem características da economia solidária. Eu vou estar aqui
está trazendo também alguns. Eu vou começar passando pela comunidade, que foi o último item que a Luana aí colocou, né? Que é muito importante dentro da economia solidária, né? Trabalhar com a comunidade, onde os recursos eles atuam dentro da comunidade, eles ficam ali dentro da comunidade, onde a comunidade ela é a gestora, ela é a responsável. Tem essa questão também que a Luana falou de não ter essa hierarquização, né? E vou falar de turismo de base comunitária, né? Aqui no Ceará, eu sei que tem algumas pessoas que eu acho que não são do Ceará, além da Luana, mas aqui no Ceará a gente tem uma rede, né? Acho que muitos daqui devem conhecer, que é a Rede Tucum, que é uma rede de turismo de base comunitária, onde tem várias comunidades espalhadas pelo Ceará. Vou citar aqui algumas, né? Em Aracati a gente tem o Cumbi, que é super conhecido, né? Lá em Amontada tem ali o assentamento Caetano de Cima, enfim, são uma rede, eu não sei dizer exatamente quantas comunidades estão envolvidas na rede Tucum, mas eu vou tentar aqui explicar como é que funciona, né, esse turismo de base comunitária. Daí, como eu falei, é a comunidade que é a detentora, né, que gere o turismo, que gere os empreendimentos, que articula a dinâmica como o turismo se dará dentro da comunidade. E a Rede Tucum tem até um site, se não me engano, é redetucum.org.br, onde você acessa ali o site, você vê todas as comunidades que estão dentro da rede, e daí você consegue, por exemplo, você entrou ali no Cumbi, né? O Cumbi ele vai estar descrevendo desde aspectos naturais, roteiros de turismo, que você pode acessar, e como é que você chega, e como é que você se hospeda, como você se alimenta. Então, ele envolve toda ali a cadeia produtiva local, que é gerida pelos próprios moradores, as próprias pessoas ali da comunidade. Então, quando você vai conhecer o turismo ali do Cumbi, você não vai ficar hospedado em um hotel, né? Você fica hospedado nas próprias residências dos moradores, que, enfim, tem todas umas regras, eles se articulam, tem valores, vai se hospedar com o café da manhã, com as refeições, ou não, vai fazer a refeição dentro, né, das estruturas de alimentação ali. Então, também tem a questão da base ali familiar, né, como a Luana trouxe, os guias turísticos também ali. A Luana caiu, não sei se deu alguma coisa na internet dela, enfim, vamos aqui continuando. Os guias turísticos, então, tudo é feito e gerido pela própria comunidade. E, além disso, tem a questão da rede, elas também se relacionam entre si e fazem trocas entre si, inclusive os eventos que elas produzem e tal. Então, esse exemplo aí da rede, né, Tucum, é um exemplo muito forte aqui no Ceará, super especial, assim, vale muito a pena conhecer e vivenciar, experienciar, visitar uma comunidade e vivenciar o turismo comunitário. E daí eu pego o gancho, também falando com o que a Yara falou da questão das hospedagens, daqui uma outra experiência também de economia solidária, porque a Yara falou das hospedagens. Eu viajo, vou fazer minhas circulações, viajo, fico hospedada na casa de pessoas, faço troca e tal. Tem uma experiência bem bacana, que é a rede Hospeda Cultura, né? Que, na verdade, é uma plataforma, né? Uma sistematização aí do Fora do Eixo,
onde em vários eventos, por exemplo, você foi chamado para participar de um evento em algum outro estado, e esse evento ele não te banca a tua hospedagem, né? Você acessando a rede Hospedacultura, foi feito um mapeamento, né, de vários parceiros, então a gente também volta ali outra questão, outra característica das parcerias, né? Vários parceiros que disponibilizam a sua casa, um quarto, para que as pessoas em eventos possam ali ficar hospedadas. Isso tudo é sistematizado de uma forma assim bem organizada. E você pode hospedar sem cobrar nada, só ali pela troca, né? Que também podemos até comparar com o Couchsurfing, também, que é uma plataforma, só que não é só da cultura, né? É uma plataforma enfim, qualquer pessoa pode estar se hospedando, isso aí é dentro dessa questão, né, de agentes culturais, que em circulação, mas também você pode cobrar, né, um valor bem mais em conta, e tá ali se hospedando. Eu, aqui na minha casa, ela é um espaço de hospedagem, também fica aí para as pessoas, quem estiver passando por Fortaleza, eu sempre tenho recebido pessoas, né, na minha casa, porque essas trocas da hospedagem, para mim, são muito, muito ricas, principalmente porque são pessoas da área, então, produtores. Aonde eu viajar, geralmente eu consigo uma hospedagem para eu ficar, se eu não tiver a garantia do evento que eu vou participar. Porque eu já hospedei uma pessoa que conhece outra pessoa, então acaba se formando uma rede, que é uma outra característica também que a Luana citou, né? E vou falar aqui mais uma outra experiência, que é também aqui do Ceará, que é a do Banco Palmas, né? Aqui no Conjunto Palmeiras, que é uma experiência riquíssima, né? O Banco Palmas é o primeiro banco comunitário do Brasil. Eu acho que ele é fundado, sei lá, 98, por aí. E ele é uma experiência, né, que a Luana também comentou, onde todo o recurso ali financeiro da comunidade, ele fica dentro da própria comunidade. Então, a gente vai precisar comprar alguma coisa numa bodega, como a gente fala aqui no Ceará, a gente não vai num supermercado, numa rede de supermercado. A gente vai utilizar um empreendimento ali local, a gente vai contratar um serviço local, e daí isso daí fica com que circule, né, o dinheiro, seja o dinheiro real, né, o real, a moeda real, ou as moedas comunitárias dentro da própria comunidade, né? Então, assim, trazendo aqui exemplos mais práticos aí de economia solidária, né, aqui para a nossa conversa. Eu não sei se a Luana quer trazer alguma outra experiência, ou se a gente já avança nos conceitos, que já são 4 horas, né? Já são 4 horas. Selma levantou a mão, eu tenho umas coisinhas para complementar jogo rápido, mas vamos lá, Selma, você que eu já falei muito aqui. Não, então, quando perguntaram sobre a economia criativa, aí eu fui logo para uma pesquisa, um trabalho que eu fiz na época com o Ministério da Cultura, uma consultoria, para o desenvolvimento de um conceito de polos criativos, né? E dentro da proposta que a gente desenhou, dentro desse desenho do que seria efetivamente um polo criativo, ele necessariamente teria que trabalhar, o polo não seria apenas um agrupamento de iniciativas, entendeu? Não são apenas iniciativas que se agrupam, porque todos trabalham com artesanato e estão juntos naquele bairro, ou todos trabalham com música ou com produção cultural e estão juntos naquele bairro, mas eles se solidarizam, eles têm que ter necessariamente um trabalho colaborativo, um trabalho de economia solidária. É um conceito de economia criativa bem mais ampliado que o conceito de indústrias criativas, como nasceu originalmente, né, na Inglaterra, na Austrália, etc. e tal.
Então, é uma proposta que a gente, até aqui no Brasil, fala de uma forma diferenciada do que é a economia criativa, porque tem essa pegada da responsabilidade social, da responsabilidade ecológica e várias outras coisas. Mas a pessoa que perguntou disse assim, tem a ver, tá junto. Aqui a gente está forçando uma barra para ser diferente do que é no exterior. A gente está querendo, sim, que tenha essa pegada, né? Algumas pessoas levam nesse sentido. A Laila Desenray, a própria Ana Carla Fonseca, a Cainha, né? E vamos ter um módulo mais na frente, no segundo semestre, sobre a economia da cultura e a economia criativa. Quando for online, já está todo mundo convidado a se inscrever e participar, para falar melhor e mais profundamente sobre esse assunto, tá? Ótimo, Selma. Sim, imagina, eu que agradeço. Eu digo a mesma coisa, é possível, é muito possível trabalhar a economia solidária, a economia criativa numa perspectiva da economia solidária. Elas não são opostas, né? Tanto é que a economia solidária trabalha com a gestão, mais na perspectiva de uma gestão democrática, você pode incorporar esses princípios dentro da economia criativa. É só que a economia criativa é um conceito e um campo que está em disputa, né? Não existe um consenso sobre exatamente o que é a economia criativa. Existem linhas, tendências, né? Então, isso é uma construção ainda, e que não necessariamente ela vai seguir princípios autogestionários, né? Você citou algumas autoras que trabalham nessa concepção, nessa perspectiva, e eu acho ótimo. Mas a gente sabe também que tem gente que trabalha na lógica da economia criativa, numa lógica de exploração capitalista, lamentavelmente existe, né? Então, a gente tem que estar ciente disso, né? Só porque não são semelhantes, embora elas não necessariamente sejam antagônicas, elas podem ir muito bem, a nossa luta para que elas se integrem, né? Mas elas têm princípios específicos, elas podem combinar ou não, né? Mas eu acho que a nossa luta para que sim, cada vez mais a gente integre, a gente faça da economia criativa uma economia solidária, né? Então, para isso, alguns princípios precisam ser respeitados e a gente espera que sejam, né? Mas só para finalizar, a Adriana também levantou a mão, eu queria só comentar, eu deixei aqui no chat, gente, para quem puder ver, uma série, chama-se Planeta Solidário. É uma série que eu fiz a pesquisa, participei dos roteiros também. São 13 episódios, eu vou projetar rapidamente aqui, só para vocês conhecerem, tá? Bem rapidinho mesmo. Mas eu acho legal vocês conhecerem. E aí, os episódios ainda não estão disponíveis, aberto, porque é do Canal Brasil. O Canal Brasil tem propriedade por 2 anos, vai vencer agora, eu acho. Logo mais o Canal Brasil vai disponibilizar. Mas eu já libero a senha aqui para vocês. A senha é Cisco. Então, vou colocar aqui, tá? Já fazendo um ato de desobediência civil, compartilhando aqui porque o conhecimento é livre e a gente precisa fazer com que todo mundo tenha acesso a esse conteúdo. Então, vocês colocam lá a senha na Cisco, que é o laboratório Cisco que fez, e é um material maravilhoso, sim, que tem a experiência do Banco Palma, são temáticas, os episódios são temáticos. Eu vou projetar rapidamente, aí depois eu passo aqui para a Adriana, só para vocês conhecerem, eu acho que é bacana vocês terem acesso a esse material. Peraí, deixa eu ver se eu consigo, eu acho que eu não consigo, né, projetar, acho que eu não tenho essa possibilidade, tudo bem. Certo. Ah, não, tenho sim, né? Ótimo. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Estão vendo, né? A série aqui. Ótimo, rapidinho, 1 minutinho aqui só para vocês conhecerem. Nós podemos, desde logo, aqui e agora, construir experiências que aglutinem os trabalhadores sem que haja exploração e desigualdade. Com participação popular, com dinamismo social, com transformações verdadeiras e reais de inclusão social no nosso povo. Nós chamamos de cooperado. Cooperado é todo mundo unido. Nós deixamos de ser empregado para ser dono. A economia solidária é um modo de produção alternativo ao capitalista que coexiste com outros modos de produção.
e a economia solidária como modo de produção da vida. A economia solidária coloca a vida em primeiro lugar. A gente disse que a economia solidária não é uma política de governo, é um estilo de vida, é uma forma de viver. Porque a gente acredita que o outro mundo é possível. E a gente não fica no acreditar, a gente vai para praticar a ação. Estamos lutando muito para criar um outro modelo, uma alternativa ao sistema que nós temos aí, que é excludente, de natureza e concentrador. Nossa proposta não é irrigar, é mais uma forma de cuidar do nosso bem coletivo. É possível, sim, é possível gerar trabalho, gerar renda. Acho que muita gente no Brasil acredita nisso. Dizem que é preciso encantar a vida com as finanças solidárias, com as redes de colaboração solidária, comercialização justa e solidária, encantar a vida com a diversidade, com a educação popular e a economia solidária. Cooperativismo é viver em sociedade. É arregaçar as mangas, é trabalhar com vontade. É saber que vai colher o fruto da liberdade. É isso, gente. Então, só para vocês conhecerem, ali vocês têm 13 episódios, tem de empresas recuperadas, tem de cultura, tem de turismo de base comunitária, bancos comunitários, aí, experiência do Banco Palmas, várias. Então, fica à disposição para vocês esse material. Está disponível, eu coloquei aqui o site, quem perguntou, ó, vou colocar aqui novamente o link. E lá vocês têm, cada episódio tem um teaserzinho e depois tem ver o episódio na íntegra, só que aí vocês vão clicar, ele vai estar privado, aí vocês botam lá senha Cisco e acessam, tá bom? Vamos lá, a Adriana levantou a mão. O microfone está chiando. Acho melhor você escrever. Cuidado. Tá muito chiado para escrever. A gente não te ouve. A gente não te escuta, tá super chiado. Eu acho que não tá dando, gente. O microfone tá muito ruim, Adriana. Aí não dá para ouvir nada. Só um chiado, parece uma chuva. Eu acho que se você puder usar um fone ou escrever, seria melhor. Não dá certo. Na inscrição, que eu vou tentar um fone, só para tentar. Ah, melhorou. Melhorou? Melhorou. Pronto, é porque eu estou no 4G. Olha, eu estava engraçado quando começou o vídeo, porque eu estava pensando no MST, porque tudo que a Luana falou me remete ao MST, a questão da participação das mulheres, a questão da solidariedade, mas eu queria só remeter ao desenvolvimento territorial, porque eu acho que a economia solidária tem a ver com desenvolvimento territorial, porque não dá para a gente pensar no macro, né? Tem a ver com como você interage, aonde você está, né? Como ponto de cultura, por exemplo. Você não vai poder pensar num ecossistema, a não ser em rede, é isso que eu estou pensando, não sei, pode ser que eu esteja viajando. Mas eu queria problematizar isso com você e com a Thaís, porque eu fiquei pensando nisso que vocês colocaram, sabe? E dizer que eu estou encantada, gente. Obrigada. Eu acho que isso que a Adriana está colocando, né, do desenvolvimento territorial, assim, primeiro que depois a Luana até pode complementar, mas é um dos conceitos aí prioritários da economia solidária, é o desenvolvimento da comunidade, do território que a gente está atuando, e eu acho que a partir dessa problematização que a Adriana está colocando, que foi super rica, a gente consegue entrar nos arranjos produtivos locais, que tem tudo a ver, né? E daí eu vou voltar de novo para vocês, o que vocês podem dizer de experiências e de conceitos, que vocês entendem por isso, arranjos produtivos locais, para a gente fazer de novo aí a mesma dinâmica, né? Aí
Com a palavra, vocês. O que são arranjos produtivos locais para vocês? Alguma experiência? A gente conceituar e exemplificar. Tem a ver com o que a Adriana falou, né? Com o desenvolvimento aí do território. Olha, gente, vocês estavam tão falantes. Alguém já ouviu falar nesse conceito de APL, Arranjo Produtivo Local? Eu nunca tinha ouvido falar do conceito, desse conceito específico, não. Mas eu tive o privilégio de ter uma formação com o CIEDES, de desenvolvimento territorial. E, então, quando vocês começaram a falar de ecossistema de economia criativa, eu entendi um link, sabe? Mas eu não conheço esse conceito. Se você puder me explicar, eu vou ficar muito grata. Claro, a gente vai falar dele, sim. Daiana está dizendo que, pelo que se lembra, o Sebrae trabalha com esse conceito. O Sebrae também trabalha, né? Não só, mas também a gente teve política aí, ó. Adriana, de novo. Vamos lá, com fone, por favor. Adriana, quer falar? E a Lê também, né, Alessandro? Oi. Não quero falar, não. Eu quero ouvir, gente. Desculpa, porque... Tranquilo. Perdão. Não abaixou a mão, né? Não, pronto. A Lê, é com você. A gente não está te ouvindo. Está desligado o microfone, Alessandro. Opa, eu só abaixei a mãozinha. Então, gente, eu estou pesquisando para um dos temas do meu TCC esse ano, justamente a questão do turismo comunitário. Então, caiu como uma luva a rede Tucum, que eu não conhecia. Eu conhecia turismo comunitário, mas de outras regiões do Brasil. E aí, o meu curso é design digital, então provavelmente o meu TCC vai ser sobre uma interface digital, um site, um aplicativo, uma rede mesmo que conecte essas pessoas e faça isso acontecer. E quando eu penso de fazer isso acontecer no meu local, né, que é Quixadá, Quixeramobim, Madalena, que são lugares históricos, eu fico me perguntando assim, mas como eu posso chegar e propor isso a essas pessoas? Como fico com essa questão, como eu posso talvez como construir isso, né, esse projeto? E inclusive eu pretendo descobrir isso nesse meu TCC, né? Então é mais isso, sabe? Tem comunidades muito ricas e que inclusive tem apoio da cultura, mas é possível aumentar isso, sabe? Se sim, como? A partir da economia solidária? Certo. Vamos falar um pouquinho disso. Mais alguém tem alguma questão? Daiana, por favor. Está sem o seu microfone, está desabilitado. Desligado. Não, a gente não te ouve. É bom colocar o fone, que é melhor. Melhorou? Será que Sim. Gente, boa tarde. Eu sou produtora cultural e eu fiquei, na verdade, com uma dúvida, porque quando vocês estavam perguntando, até, né, falando para a gente se alguém tinha alguma noção, né, sobre o que era economia solidária,
E aí me veio a ideia, me veio a relação, na verdade, com realmente o trabalho dos coletivos, né, que trabalham, que tem essa, eu acho que tem essa base, né, que está muito ligada com a economia solidária. Mas aí eu fiquei pensando, e aí essa minha dúvida, é o que configuraria, por exemplo, porque eu atuei num coletivo durante 10 anos, e a gente trabalhava muito com formação, né, levando oficinas, e tinha essa pegada também de contribuir para a formação de profissionais que pudessem ser multiplicadores, né, daquele conhecimento que a gente estava levando. Só que a gente não tem a noção, né, pelo menos a gente não tinha essa noção de que tinha essa ligação com a economia solidária. E aí, eu na verdade, queria perguntar para vocês o que configura, se nesse caso, né, estaria realmente ligado, que critérios, não sei, que aspectos a gente teria que levar em consideração para realmente ser considerado, né, um trabalho de um coletivo, né, dentro da economia solidária. Ótimo, tá ótimo. Vou falar disso então, Dayana. Podemos então avançar ou mais alguém quer falar alguma coisa? Tem algumas coisas escritas aqui no chat, né? A Tatiana comenta que o SEBRAE são aglomerações de empresas e empreendimentos localizados em um mesmo território que apresentam especialização positiva e serviços. E o Paulo, arranjo produtivo dentro da economia solidária pode se referir a grupos de pessoas com interesses comuns e habilidades diversas, disposta a criar um processo de intervenção comunitária? É uma pergunta. Sim, podemos dizer que é isso, sim, Paulo. Eu vou falar um pouquinho disso também, mas é bem isso mesmo. Ótimo. Mais alguém? Nosso tempo tá correndo, né? A gente tem meia horinha aqui, 35 minutos, mas vamos lá. Então, vou responder rapidamente a Dayana, pensando um pouco assim, vou tentar fazer, né? A Lê também trouxe como mobilizar, né? Como fazer com que seja possível, né, integrar a economia solidária, e a Dayana, de alguma forma, também, né, ser reconhecido, né, como economia solidária. Por muito tempo, a gente teve uma política nacional de economia solidária, com políticas estaduais, municipais, com fóruns de economia solidária. Então, uma das maneiras de participar e de atuar na economia solidária era se integrando a esses fóruns e participando dessa agenda também da economia solidária, né, dessas redes de troca, seja de produção, de consumo, de distribuição, de finanças solidárias. Aí você tem dentro da economia solidária esse conjunto né, não é só produção, tem consumo, troca, distribuição, finanças, né, você tem todas essas diferentes etapas aí do processo econômico, digamos assim, com atores e com atuações diversas dentro da economia solidária. Então, eu acredito que os fóruns de economia solidária vão se revigorar agora com uma política sendo retomada, né, agora nesse processo aí de retomada da democracia brasileira. Então, é uma coisa para vocês ficarem atentos às fóruns de economia solidária, as incubadoras de economia solidária, a Unitrabalho, as redes de incubadoras, as ITCPs, que a gente chama, que são as incubadoras tecnológicas de cooperativas populares, que são ligadas às universidades. Então, procurar alguma incubadora, algum fórum para poder atuar conjuntamente, se articular em rede, participar das ações, participar das iniciativas, né? É um caminho. Isso que a Dayana trouxe é muito comum, a gente muitas vezes fala de economia solidária nos lugares, e aí os grupos dizem assim para a gente, nossa, mas então a gente faz economia solidária e não sabia? Muitas vezes é isso, porque os grupos são autogestionários, ou seja, não tem um patrão e um empregado, tem os princípios de formação, de respeito às mulheres, de equidade, de respeito ao meio ambiente, de desenvolvimento territorial, que foi trazido aqui por Adriana perfeitamente. Tudo isso que são características e princípios da economia solidária também sendo levados em prática, né? Os trabalhadores e as trabalhadoras são donos daquele grupo, são proprietários dos meios de produção e também da produção, né, do resultado da produção. Então,
seguem os princípios da economia solidária, logo são da economia solidária, mas muitas vezes nem sabiam. Então, a gente vê muito isso, e então, por muito tempo, enquanto houve esse Atlas da Economia Solidária em ação, esse mapeamento contínuo, era uma forma de vocês também se integrarem, né? Porque eram mapeados, então os empreendimentos participavam desse mapeamento, eram mapeados, logo estavam dentro desse Atlas da Economia Solidária, mas isso precisa ser atualizado, já faz 10 anos que não acontece, né? A gente passou desses 10 aí, 6 anos, num período de golpe e de retrocesso completo, né? Então, a gente vai ter que retomar isso, certamente vai haver um novo mapeamento da economia solidária, eu acredito que isso aconteça, então vocês podem também participar desse mapeamento e, assim, também integrar as ações públicas de economia solidária, que certamente vão voltar a acontecer. Nos últimos anos, a Senais, antes do golpe, antes dela ser destituída, eles estavam trabalhando muito em políticas intersetoriais, então estavam trabalhando muito com juventude, com articulação em rede, então redes territoriais, com juventude, com cultura, com agricultura familiar, com várias áreas. Então, também uma forma, então, por exemplo, se vocês trabalham com jovens, podem também pensar nessa intersecção com a economia solidária e juventude, né? Então, isso é muito bacana. Yara levantou a mão, eu queria entrar um pouquinho nos APLs e também na nossa última temática, que é os bancos comunitários e as moedas sociais, mas vamos lá, rapidinho, Yara, pode falar, fica à vontade. Não, que eu achei muito interessante os posicionamentos dos meus companheiros, companheiras, porque eu, a verdade, não conhecia tantas redes que foram mencionadas pela Thaís, obrigada. Eu sinto que esse movimento é muito presente na comunidade das manifestações culturais, né? Tanto na música como na dança e artesanato e assim. Mas eu sinto muito movimento aqui dos editais e que acaba não nos permitindo continuar com essas redes de poder construir essa economia solidária. Eu não consigo trabalhar aqui oferecendo oficinas e que as pessoas paguem, desculpa, tá aqui chamando. Mas sim, era como um questionamento que eu queria colocar no Ceará, não sei como é em outros estados. Certo, depois então também podem compartilhar um pouco isso, porque isso acontece em redes, né, em diferentes redes de articulação, por exemplo, tem as redes dos pontos de cultura, né, e aí no Ceará tem o Entre Pontos, que é uma ação muito valiosa nesse aspecto, de muito sucesso, que são os pontos de cultura articulados em rede, prestando serviços conjuntamente, e aí eu entro, por exemplo, num pouco do exemplo da colaborativa.pe, que é um arranjo produtivo que articula pontos de cultura que trabalham com produção cultural multimídia em software livre, então você tem pontos de cultura que trabalham com cineclube, com edição de áudio, de vídeo, com economia solidária, com o desenvolvimento territorial na localidade, no caso, na época, atuava no bairro da Várzea, no Recife, ligado próximo à universidade, né, no território onde a Universidade Federal de Pernambuco está situada, então, fazendo toda essa articulação com outros estabelecimentos também do entorno da Várzea. Então, assim, você tem essa possibilidade de se integrar em algumas redes que já acontecem. Eu acho que esse é um caminho, né? A gente, pela colaborativa.pe, articulava diferentes grupos e empreendimentos, e era algo que está sendo foi retomado, inclusive, com a meta-reciclagem. Eles trabalham muito com meta-reciclagem hoje em dia, com os maristas, por exemplo, com a Rede Marista. Então, assim, tem várias... A Rede Marista também é forte aí, né? Então, eles também trabalham com economia solidária. Então, pode ser um caminho também de articulação. Mas, então, entrando um pouquinho nos APLs, né? Que foi que a gente tem ainda dois temas para trabalhar nessa última meia horinha, que queremos focar um pouquinho no que são os APLs e o que são os bancos comunitários de desenvolvimento, né? Então, a APL aqui, o Paulo trouxe um pouco uma concepção que é bem isso mesmo, né? Então, um arranjo produtivo local, ele é caracterizado por um conjunto significativo, né, de empreendimentos
e de pessoas também, que podem ser de empresas pequenas, grandes, médias, que também organizações da sociedade civil, que atuam em torno de uma atividade produtiva predominante, não precisa ser só uma, podem ser algumas, mas tem que ter alguma predominante, e que compartilhem diferentes formas de cooperação. Então, articulam ações cooperativas, solidárias, e que tem um mecanismo de governança. Então, é fundamental que um arranjo produtivo local possua um mecanismo de governança, ou seja, tem que ter regras, né, de gestão, tem que ser uma gestão compartilhada, não é uma coisa assim do tipo, então eu tenho aqui uma rede, eu dito a regra aqui, isso é uma APL. Não, uma APL, esse mecanismo de governança e de participação, ele é construído conjuntamente, acordado conjuntamente. Isso é que nem, por exemplo, uma rádio comunitária, né? Uma rádio comunitária, ela é comunitária, ela é da comunidade, ela tem que ter um regimento interno, ela tem que ser, não é... Tem gente que diz assim, não, tem o dono da rádio comunitária, né? Porque muitas vezes a gente vê isso acontecer no Brasil. Mas logo, quando a gente vê isso, é importante a gente lembrar que se uma rádio comunitária tem dono, logo ela não é comunitária, né? Tem algum erro aí acontecendo. Então, um APL que não tenha um mecanismo de governança democrático, acordado, dialogado, ele também é um APL meio falho, né, nesse aspecto. Então, é super importante pensar esse mecanismo de governança, a participação da sociedade civil, então, de organizações da sociedade civil e de empresas, e também do Estado, por meio de ações públicas, né, a gente teve, inclusive, uma política pública de fomento aos APLs, então foram selecionados 27 arranjos produtivos locais no Brasil, isso por volta de 2013, mais ou menos, eles foram fomentados, esses APLs, então vocês podem, inclusive, quem quiser depois pode me mandar uma mensagem, eu mando mais informações sobre esses APLs, a localização deles, e tem de várias áreas, de joias, de produção teatral, de audiovisual, de games, você tem APLs de diversos setores, assim, muitos dialogando com a cultura. Mas, basicamente, é isso, eles reúnem esse conjunto diverso de atores, que não são só econômicos, são políticos, atores sociais também, né, as organizações da sociedade civil são importantíssimas, porque a proposta do APL é promover o desenvolvimento territorial, então é importante você ter atuações, você ter organizações que atuam na localidade, né, que atuam nesse território. Então, um APL, ele tem um território definido, todas essas ações produtivas, econômicas, políticas, sociais, elas acontecem nesse mesmo território, e aí são ações de produção, mas também de ensino, então você tem ação de aprendizagem, ações de cooperação das mais diversas, essas redes de trocas acontecem também dentro dos APLs, então é uma maneira de você potencializar aquele território e trazer um conjunto diverso de atores com esse mecanismo de governança acordado para que várias ações possam acontecer de maneira integrada com as políticas públicas naquele território, né? Então, esse caráter transversal, ele é fundamental no APL, a gente está falando de um setor, muitas vezes econômico, por exemplo, mas não apenas, então ele dialoga com outros setores, e aí que muitas vezes a cultura entra, cultura, educação, por quê? Porque nos APLs é importante que se tenha ações educativas, né, de formação, e então esse caráter intersetorial, esse caráter transversal dos APLs é bem importante. Então, uma oportunidade... Porque assim, é muito... Para quem faz uma atuação realmente local, é uma possibilidade real de você poder interagir com várias pessoas junto e chamar todo mundo, gente, vamos agir todo mundo num coletivo e todo mundo junto, né, no mesmo objetivo. Isso é mágico. Desculpa. Colaborar com o que você está falando, porque assim, às vezes você pode estar né? E eu nem sabia que tinha esse mecanismo. Legal.
Ficou ruim o final, o áudio, mas deu para entender que você não sabia, ótimo. Aí você já pode, inclusive, se quiser qualquer coisa, eu vou deixar aqui meu contato, vocês podem também me pedir mais informações, porque o tempo aqui é curto, né, gente? Lamentavelmente, a gente tem um tempo bem curtinho para passar um monte de informação. Thaís, queria falar alguma coisa? Só comentar a partir do que a Adriana falou, passar um exemplo que você comentou também, rapidamente, do Entre Pontos, né, que é esse... Entre Pontos é um programa de formação livre para gestores culturais no interior do Ceará, né, começou no interior, a gente fez também na capital. Ele é uma tecnologia social, né, foi premiado até pelo Banco do Brasil, e ele é justamente isso, a gente chega ali no território e começa a fazer desde o mapeamento, né, dos agentes locais que são diversos, de vários setores. Então, na área da cultura, a gente não está falando só de artistas, a gente também pensa hospedagem, porque é preciso, setor alimentício, a infraestrutura. Então, a gente faz, né, todo esse mapeamento, né, os agentes culturais criavam seus cardápios de serviços para possibilitar ali as trocas, né? O objetivo final, né, desse programa de formação era formar núcleos produtivos, né, que trabalhassem em rede com critérios e, né, com uma governança, né, critérios estabelecidos da forma e a dinâmica ali de trabalho, e a gente trabalhava desde a produção, comunicação, a técnica, né, e o setor artístico, que no nosso conceito a gente entendia que eram as três áreas, né, principal para que algum projeto cultural se concretizasse. Daí os núcleos iam se formando e a gente ia integrando eles em rede, e daí, a partir disso, várias trocas foram estabelecidas. Paulo, é o Entre Pontos, que a gente fez com a Prodis, que você estava até, em alguns momentos, até com a gente aqui fez em Fortaleza também. A Monique, enfim, é muito fruto também de Entre Pontos, que está aqui na CUT. Então, é isso, o objetivo era formar, né, trabalhando todos a Selma deu aula, não me lembro em que município, a gente foi para uns 12 municípios, e Fortaleza fizemos lá no Cucabarra, lá diversas pessoas se formaram, que hoje em dia estão aí no mercado de trabalho, e não só pessoas, porque o objetivo não era formar pessoas, era formar esses núcleos produtivos, né? Então, assim, vários coletivos e arranjos foram criados e que passaram ali a trabalhar em rede e fazer essas trocas. Daí, trazendo assim, só para exemplificar um pouco. Ótimo, é isso mesmo, muito bacana. A gente tem esses exemplos e temos outros, né? Aqui na Bahia a gente tem, por exemplo, também uma ação nessa linha do que foi colocado também de cultura, ação muito interessante da Maquinário Produções, que por meio de um edital da Conexão Vivo de 2008, 2009, estruturou um conjunto de festivais de música no interior da Bahia. O Maquinário consolidou núcleos territoriais, então, nesses núcleos, eles faziam a incubação do festival, então trabalhavam a curadoria, mas também faziam a produção colaborativa do conteúdo daqueles festivais, chamando diversos atores também daquele território, faziam processos formativos, tanto para o que diz respeito a questões técnicas de iluminação, por exemplo, mas também de gestão, de autogestão, né? Então trabalhavam esse aspecto educativo, como eu coloquei, e também de estruturação para o mercado, porque nessa formação desses arranjos, você também tem como fazer esse diálogo com o mercado e criar esses mercados, né? Criar mercados, pensar ações comerciais, merchandising, comercialização de produtos específicos. Então, você vai ampliando, vai fazendo a rede acontecer, mas também vai ampliando para fora da rede, né? Então, é uma forma no caso deles, foi de implantar os festivais nos territórios, de desenvolver aquele território
pensando nessas ações dos festivais, de qualificar a estrutura do festival, de consolidar rotas entre os festivais, então eles conseguiram fazer uma circulação integrada entre esses diversos festivais, e eles estão até hoje, assim, Juazeiro, por exemplo, tem um Busada que está aí na 8ª, 9ª edição já. Então, assim, você tem ações diversas que potencializam o território, trazendo esses atores, criando o mercado, fazendo formação técnica tanto de gestão quanto de iluminação, como eu dei o exemplo, mas pode ser também de organização, de palco e tudo mais, e, ao mesmo tempo, circulando, né? Então, é um exemplo possível de como se podem articular ações diversas nesse campo. E aí a gente tem ainda uns minutinhos e a gente quer ainda abrir para vocês no final para dúvidas e últimas perguntas ou questões, mas eu queria só falar um pouquinho nessa linha do que foi trazido do desenvolvimento territorial por Adriana e por Paulo, por outras pessoas, que é fundamental. Eu deixei até para falar um pouco mais no final, embora realmente é um princípio da economia solidária, trabalhar com o desenvolvimento territorial, numa perspectiva, inclusive, do desenvolvimento humano, porque é do desenvolvimento territorial, mas também do desenvolvimento das pessoas, né, do seu próprio, da sua capacitação, de melhorar a capacitação, de promover o trabalho e a dignidade das pessoas, das mulheres, garantir os direitos das mulheres e tudo mais. Então, essa relação entre desenvolvimento e economia solidária está totalmente ligado. E do desenvolvimento local com a economia solidária também, tanto é que a gente tem, dentro da economia solidária, os bancos comunitários de desenvolvimento, né, os BCNs. Existem muitos pelo Brasil, que são bancos que oferecem crédito, então eles têm linhas de crédito específicas para temáticas específicas. Então você tem banco comunitário que tem linha de crédito para juventude, outras que são para construção civil, né, o crédito puxadinho, até para ações culturais, como a Agência Solano Trindade, lá em São Paulo, no Campo Limpo, você tem essa ação que tem crédito, uma ação específica para a cultura. Então, você tem créditos em moedas sociais, ou seja, numa moeda que ela é lastreada pelo real, né? Então, ela existe, ela é uma moeda social vale R$1, são moedas que têm um valor financeiro, são lastreadas, inclusive são validadas pelo Banco Central, não é um banco imobiliário, não é uma brincadeira, né? São moedas consideradas mesmo, que são usadas, por exemplo, aqui em Matarandiba, na ilha de Taparica, tem uma moeda Conchas, que é usada na comunidade de Matarandiba. Naquela série que eu passei para vocês, no Planeta Solidário, tem uma experiência que traz a Matarandiba e conta bastante da moeda social deles. Eles têm uma moeda social lá, por exemplo, que ela funciona, circula dentro do território de Matarandiba, e também o sistema de transporte que leva do ferry, que chega na ilha, até a comunidade de Matarandiba aceita, o transporte também aceita. Então, você entra no ônibusinho ali da ilha e diz lá, aceitamos Conchas. Então, é uma moeda que funciona muito bem para fomentar o desenvolvimento territorial, para fazer com que as pessoas consumam dentro daquele território. Então, e aí as pessoas perguntam, mas como funciona, né? Os bancos comunitários, muitas vezes, por exemplo, têm exemplos, assim, ganham algum financiamento, algum projeto, patrocínio, enfim, e com esse recurso, eles usam esse dinheiro para fazer o banco comunitário, para criar o lastro do banco comunitário e circular esse dinheiro em reais. Então, as pessoas podem acessar essas moedas por meio dos créditos e podem usar essas moedas para comprar no mercadinho, na padaria, no transporte. E como as pessoas acabam usando esse recurso dentro da comunidade, eles aquecem a economia daquele território, e muitas vezes esses estabelecimentos podem, inclusive, oferecer desconto quando é com moeda social, porque eles vendem mais, inclusive, né? Eles acabam vendendo, eles passam a vender mais, podem oferecer desconto. Tem lugares que Cumbuca, né, que é a moeda solidária lá que tem no Rio de Janeiro, eles conseguem até 15% de desconto em alguns estabelecimentos, né? Então, você tem essa possibilidade de fazer a economia girar e também beneficiar quem está consumindo, porque eles pagam mais barato em muitos casos. E aí as pessoas dizem, sim, mas aí como é que
como é que faz? Porque, por exemplo, o mercadinho que vende moeda social, ele vai precisar abastecer fora da comunidade e vai lá no atacadão comprar o papel higiênico e não vai poder chegar e levar moeda conchas lá no atacadão, né? Então, realmente, alguns estabelecimentos, no caso, por exemplo, esse mercadinho que precisa se abastecer de fora, ele pode trocar no banco comunitário moeda por real para poder comprar também. E mais um exemplo de como a economia solidária dialoga também com o mercado capitalista tradicional, né? Então, não é somente uma bolha de uma ilha da fantasia, né? A gente coexiste, a gente se articula com o mercado convencional. Bom, Selma levantou a mão, acredito que é porque temos aí menos de 15 minutos, eu vou encerrar por aqui, né? Fico à disposição para seguir com mais informações, mais dúvidas, e sugiro que vejam os 3 episódios do Planeta Solidário, que lá tem muitas experiências legais que não deu para trazer aqui, porque é muito conteúdo. E Selma, então, quer falar alguma coisa? Depois a gente abre, também Taizinha quer falar, certamente com mais trazer experiências, depois a gente abre, né? Então, eu não ia nem falar que faltavam 15 minutos, viu? Eu ia lembrar a turma aí de preencher a frequência, tá? Mas já que a gente já está no encaminhamento, né? Eu lembrei que o primeiro banco social foi feito aqui no Ceará, né, Luana? Você sabe disso? É o Banco Palmas. O Palmas do Conjunto Palmeiras, que é exatamente no Conjunto Palmeiras, é um bairro que ficava distante, ainda é distante, né, da região central, e aí foi a forma super criativa, né, que foi pensada lá. É muito interessante, eu visitei o Banco Palmas e eles têm lá o registro das moedas, não sei se a Thaís já foi, alguém aqui já foi, né? Eles têm lá uma sala que guarda os papéis moedas dos bancos que foram se reproduzindo a partir dessa tecnologia social. É muito interessante essa experiência do Banco Palmas, é maravilhosa. A gente vê em festivais, né? Eu vi no festival de Guaramiranga, isso já aconteceu, eu não lembro o nome da moeda, que durante o festival tinha uma moeda para ser usada nos restaurantes, nos bares lá da cidade, o Festival Nordestino de Teatro lá de Guaramiranga. Muito legal. Eu queria aproveitar até você falando 2 coisas. Que o Banco Palmas, em abril, ele vai fazer um encontro dos bancos comunitários, vai ser aqui em Fortaleza, eu não sei a data, mas no site do Banco Palmas tem. Então, é legal, vai estar, já tem vários convidados, sei que é em abril, e daí era até um dos exemplos que eu ia dar, né, nessa questão da moeda social, que a Selma falou, de uma possibilidade de utilizar as moedas dentro dos eventos, né? A Feira da Música fez o Patativa muito tempo, né? Daí, rapidamente, como é que funciona, né? A gente tem o recurso que a gente capta para realizar a feira e tem ali dentro da nossa rubrica de alimentação, a gente tem a verba X, né? Daí, com esse valor de verba, a gente produzia a moeda Patativa, que rolou durante muitos anos, distribuía para os convidados, né? Então, se é um convidado que vai passar os 4 dias da feira, ele recebia tantas patativas de diária de alimentação, né? E dependendo, cada um tinha, né, a quantidade, dependendo do tempo que ele ia ficar aqui na feira, só que ele não precisava gastar só em alimentação nos restaurantes ambulantes. A gente fez muitos eventos também ali no Pousa Draga, então a gente cadastrava os ambulantes também, para que eles também pudessem estar ali recebendo, né? Então não era só na alimentação, porque a Feira da Música também não tinha só feira. Então, a gente, os expositores da feira também poderiam vender os seus produtos como Patativa, né? Daí você pergunta, mas daí ele recebe o Patativa, ele faz o que com esse Patativa? Ele vai comprar quando a feira acabar, aonde que ele vai poder gastar, né? Daí era um acordo que a gente fazia com todo mundo que se dispunha a receber Patativa, para, enfim, comercializar ali seus produtos, é que para trocar por real, ao final da feira, ele tinha que nos apresentar
uma nota fiscal de alimentação, porque a gente iria prestar contas, né, com o patrocinador, era o recurso, né, o lastro era o real, né? Então a gente fazia essa troca. Então, com isso, muitos anos a gente fez assim, né? Que daí volta o exemplo dentro da comunidade, né? Alguns estabelecimentos podem ali trocar, porque o banco tem, de alguma forma, captou esse recurso, ou por doação, ou enfim, são várias ali as formas, mas tem ali o lastro real, mas também tem ali a possibilidade ali de troca. O Paulo também participou muito ali da feira com Patativa. E daí, só mais um outro exemplo também, aqui, para trazer que a gente pode estar aplicando ali nos nossos projetos, é que a moeda social, ela nada mais é que a sistematização das trocas, né? Porque quando a gente está ali fazendo a troca, eu tenho um serviço, por exemplo, eu elaboro o projeto e ali o artista faz a apresentação, eu posso fazer uma troca, ele se apresenta no meu evento e eu troco por um projeto dele, fazendo um projeto para ele. Mas, às vezes, eu quero o serviço daquele terceira pessoa e ela quer o serviço do outro, como que a gente faz essa troca, né? Então, se a gente não tem a moeda física ainda rolando, dá para fazer os arranjos entre os agentes e coletivos e as redes que a gente participa, sistematizando as trocas. Então, a primeira etapa é estabelecer o cardápio de serviços, então, o que cada agente pode produzir, então, eu posso elaborar projeto, eu posso fazer uma produção, eu posso fazer uma faxina, posso fazer fotografia, não precisa ser vários serviços que eu posso estar fazendo e valorar os serviços, né, dentro ali do meu cardápio. Cada um faz isso e daí a gente vai trocando os serviços e a gente, por exemplo, eu prestei serviço para a Selma com elaboração de projeto e custou não sei quantas Patativas. Na rede, eu tenho já, sei lá, 100 Patativas de crédito, que eu posso utilizar de qualquer outra pessoa, né? Então, na verdade, é uma sistematização das trocas que a gente faz. Isso é muito feito ali dentro da rede fora do eixo. E daí é uma possibilidade de você conseguir trocar serviços entre várias agentes, empreendimentos, coletivos e redes, sem ter ainda a moeda ali física, né? Então, aí fica mais um exemplo aí para a gente tentar aplicar dentro das nossas vivências e dos nossos projetos. Eu acho que o nosso tempo aí está bem curtinho, não sei se alguém tem dúvidas, se temos mais tempo, enfim. Essa é uma maravilha, gente. O pessoal já está dando aqui a ideia de que esse exemplo pode ser feito entre os alunos da ECUT, né? Quer dizer, porque é uma turma que é só potência, viu? Assim, é uma turma maravilhosa, né? A gente tem um pessoal de toda a cidade de Fortaleza, de fora de Fortaleza, então acho que dá para a gente trocar bastante, né? Teve uma pessoa aqui que disse que já quer outra aula como essa. Então, a gente tem uma aula aberta por módulo, a próxima aula aberta será do módulo de comunicação e, na verdade, a gestão de informações, comunicação e indicadores. A gente vai fazer um módulo a partir agora do próximo mês, está finalizando esse de produção, por isso que a temática foi produção colaborativa. A próxima temática vai dialogar indicadores, comunicação, ou seja, informações, como fazer gestão de informações, mas a gente também será uma aula aberta, a gente vai divulgar e tudo mais, e também nós teremos rodas de conversa, né? A gente está articulando umas rodas de conversas abertas também, temáticas também, com a Casa é Sua e com o Teatro Zé de Alencar. Eu acho que em abril já rola a primeira, todo mundo já convidado também, tá certo? E aí eu acho que agora só agradecimento, só gratidão a essa parceria do CCBJ, super parceiro, nesse momento aqui
dessa realização dessa aula online, viu, Monique? Assim, estender nosso agradecimento a toda a equipe do Centro Cultural do Bom Jardim, que também é uma potência, viu, Luana? Luana, venha para cá, para Fortaleza, você sabe, a casa é sua, você tem casa, comida, roupa lavada, tá certo? Olha que eu vou mesmo, viu? Eu adoro. Né? Nossa moeda é o afeto, a gente tem bastante. Essa daí tem um monte. Kelly Brown está aqui, outra potência querida. Então, só gratidão a todos que vieram, que se interessaram, aos nossos alunos que estão aqui, a quem se inscreveu. E Monique quer falar aí, né? Estamos encerrando. Aí, Monique, parceirona, parte da nossa equipe das 7 mulheres. Fala aí. Gente, eu queria agradecer também, né, que está sendo bem interessante essas parcerias também, que a gente está trocando com a turma, com essa aula também, né, e dizer que na Mostra das Artes do ano passado a gente também fez uma experiência parecida, né, a gente não, na Mostra das Artes do CCBJ, que é um evento que a gente faz anualmente, onde todas as turmas, né, da escola de artes apresentam um trabalho final, também tem uns shows mais voltados para a comunidade, onde a gente consegue fazer uma pesquisa para saber o que é que a galera está querendo ver, né? A gente conseguiu fazer essa experiência também, e foi como uma resolução de uma problemática, porque a gente tinha que colocar o lanche para as pessoas que estavam, os colaboradores, né? Mas tinha uma restrição porque a empresa fornecedora, a licitante, não tinha como disponibilizar muitas opções. Então, a gente fez, a gente vai fazer uma parte com a empresa e a outra parte a gente vai fazer com esses pequenos vouchers para a própria feirinha que a gente ia chamar as empreendedoras locais, né? E aí deu super certo. Tanto a comunidade conseguiu vender as comidas, como também o pessoal teve mais opções de comida, não ficou restringindo a única opção que ia ter antes com a empresa. Então, foi como estratégia também de saída, e a gente nem se tocou, nem colocou nome na moeda, nem nada, mas já fica uma dica também para a próxima a gente lançar aí a nossa moeda da Mostra das Artes do CCBJ. Mas foi isso, gente. E obrigada, muito boa a aula, gente. Espero que a gente possa aí também se encontrar em outros momentos aqui em Fortaleza. Thaís também, grande parceira, referência aí também, iniciei aí como ela disse, na formação do Entre Polos, no finalzinho já, e aí pude colaborar aí com a Fora do Eixo, mas é isso, gente. Obrigada. Bom, gente, a gente pode tirar uma foto aqui, quem pode ligar a sua câmera aí para a gente registrar esse momento, Luana, super bem. Enquanto o pessoal vai ligando a câmera, eu também queria agradecer Luana, assim, foi muito rica, porque a forma, eu conversando com a Luana, como que a gente vai fazer a divisão, né? Deixei a parte, você faz a conceituação, porque eu sou muito mais da prática, mas você fez uma conceituação muito sensível, muito voltada assim, na prática, que ficou super fácil de entender, e foi muito massa. Eu gostei muito de participar, de te conhecer, e agradeço também ao convite, Selma, Andréia, Camila, Monique, essas 7 mulheres aí da Secult aí, a Glícia, que falar. Eu que agradeço, Thaisinha, foi ótimo estar com você. Eu já tinha ouvido falar do seu trabalho, que temos muitos parceiros. Eu divulguei a mesa e muita gente falou: eu conheço a Thaisinha. Eu falei: gente, ela é incrível, tá? Eu fiquei super feliz e honrada aqui de estar com você, também de aprender com você. E agradeço muito a Selma, essa pessoa brilhante que você é, que criou também tudo isso junto com esse conjunto de mulheres. Eu fico muito feliz de estar nessa iniciativa também, né, que é uma iniciativa de mulheres e uma iniciativa de cultura e educação, que é algo que eu atuo, milito, acredito há muitos anos. Então, e me sinto mais perto do Ceará, assim, também, né? Me sinto aí um pouquinho, mesmo não estando, depois de ter trocado, fiz reunião com Monique, com Thaís, falei com Selma, eu estou me sentindo mais perto daí, que é um lugar incrível, tudo que eu conheci aí, do Cariri, Fortaleza e tudo mais, litoral,
só tenho lembranças maravilhosas. Estava lá na Teia, com certeza, Thaís, trabalhei lá também, articulei umas ações lá dos agentes Cultura Viva, né? Fui sempre muito ligada à Cultura Viva, então tudo que foi Teia, eu estava lá. E aí foi muito especial a Teia daí, né? Foi, na minha opinião, uma das melhores, assim, em termos de que foi a maior, foi a mais rica, né? Assim, diversa, eu diria. Não rica, assim, todas foram muito especiais, mas daí foi realmente diferente, né? Em termos de dimensão e do engajamento, tudo daí também. E quero agradecer a participação de cada uma de vocês aqui, todas essas pessoas incríveis que trouxeram contribuições, quem pôde partilhar suas dúvidas, e sigo à disposição, gente. Para mim é um prazer poder conhecer vocês, o trabalho que vocês fazem e poder interagir, viu? Muito obrigada, mais uma vez, estamos juntos, contem comigo na ECUT que eu estou colada. Alô, gente, super beijo, obrigada. Bom fim de semana. Tu fez a foto, Selma? Fez a foto? Eu fiz 300 fotos, vocês estavam sorrindo o tempo todo, eu adorei isso. Ninguém sorriu, tem que avisar, que aí a gente faz o sorriso. Estava todo mundo sorrindo. Faz agora, legal. Não está mais todo mundo, não. Eu já fiz, gente, saiu todo mundo, viu? Obrigada, obrigadíssima.